Olá, gente linda! Como vocês estão? Eu estou aqui morrendo de saudade de vocês. Bem, hoje nós vamos resolver as questões do Plano de Estudo Tutorado, volume 2, semana 1, de matemática, tá bom? Na verdade, essas atividades de hoje, dessa semana, é uma atividade de leitura e observação, tá? Então, é mais leitura, observação, né? Compreensão do que leu sobre o que é uma pesquisa, tá bom? Então, vamos prestar bastante atenção. Observe abaixo duas perguntas de uma pesquisa. Isso aqui é de uma pesquisa, não quer dizer que vocês têm que responder isso aqui na folha, não, tá? Então, aqui, com que frequência você assiste filmes? Isso foi perguntado em uma determinada pesquisa. Então, sempre, muitas vezes, algumas vezes, poucas vezes, nunca. Essa pergunta, gente, ela é chamada de uma pergunta, ela é considerada uma pergunta quantitativa. Ela já tem uma resposta para ser dada, tá? Nessas opções aqui. É uma questão de marcar, de fazer X, né? Igual vocês costumam fazer na sala de aula, em algumas atividades. Aí vem essa pergunta aqui. De todos os filmes que você assistiu, qual foi o que mais gostou? Essa aqui já é considerada uma pergunta qualitativa, que a pessoa vai ter que escrever, né? É uma resposta aberta, como a gente fala. Aqui a gente fala que é uma resposta fechada, né? De uma pergunta quantitativa, então uma resposta fechada. Já tem o que vai ser dado de resposta. Para realizar esta pesquisa, será necessário responder questões abertas ou fechadas? Então, para essa pergunta aqui, será necessário responder questão aberta e questão fechada, né? Próxima pergunta que veio. Que outras questões podem ser elaboradas para complementar esta pesquisa? Então, várias outras perguntas podem ser jogadas aqui, né? Por exemplo, qual é o gênero que você mais gosta de filme, com quem você gosta de assistir os filmes, a que horas você gosta de assistir o filme, né? Então aqui pode colocar outras questões. Você tem contato com resultados de pesquisas? Como? Por meio de que formas de divulgação? Então, com certeza, vocês já entraram em contato, né? Com resultado de pesquisas. Por que eu digo isso? Vocês vêem muita televisão, eu sei que vocês já devem ter visto falar, aí por exemplo, o assunto que está no auge aí, né, que é o coronavírus, o Covid-19, né, a doença. Então, muitas vezes passam as pesquisas na televisão, mostrando o número de pessoas que já foram afetadas pela doença, o número de morte, o número de pessoas que estão hospitalizadas, etc. e tal. Então, você, né, já com certeza já entrou em contato com algum resultado de alguma pesquisa. E onde que isso pode ser colocado, esses resultados? Às vezes em jornais, em revistas, nas redes sociais, né? Em livros. Como podemos chegar a conclusões sobre uma pesquisa, né? Como é que a gente pode chegar à conclusão? Então, comparando e avaliando os dados pesquisados, né? As questões que foram colocadas na pesquisa, eu vou avaliar, né? Eu vou comparar, vou avaliar direitinho. Aí que eu vou chegar à minha conclusão. O que é necessário para realizar uma pesquisa? Bom, primeiramente tem que ter um assunto, né? Um tema.
Tem que ter um tema para poder realizar uma pesquisa. E não precisa só do tema, tem que ter um público, né? Tem que ter um público para poder eu realizar uma pesquisa. Quer dizer, o que é o público? As pessoas que eu vou perguntar, que eu vou fazer as questões, tá? E tem que ser um público que está mais ou menos, tem mais ou menos a ver com a pesquisa que eu estou indo fazer. Senão não vai saber nem me responder. O que é necessário? Isso aqui eu já falei, né? Como são coletadas as informações de uma pesquisa? Como são coletadas, né? Então, através de quê? Através de perguntas ao público-alvo, né? Às vezes numa rede social, na internet, né? Como são coletadas as informações de uma pesquisa. Então, eu posso pegar as informações em vários lugares. De que forma podem ser apresentados os resultados obtidos em uma atividade de pesquisa? Então, como que eu posso apresentar os resultados? Através de gráficos, né? Através de tabelas, né? Através de um resumo. Eu posso muito bem fazer um resumo e dar meu resultado. Eu posso fazer uma tabela, eu posso fazer um gráfico, né? Quais são as perguntas iniciais que devem ser feitas aos entrevistados? Então aqui, gente, vai depender muito do assunto que se quer saber, né? Então vai depender do assunto pesquisado, do tema pesquisado, para eu saber qual é a primeira pergunta a ser feita. Que tipo de pergunta geraria respostas abertas? Que tipo de perguntas geraria respostas abertas? Lembra lá do questionamento primeiro lá, ó. Então, respostas abertas tem que ser perguntas qualitativas, né? Para dar respostas abertas. Que tipo de pergunta geraria respostas abertas? Perguntas que as pessoas não possam responder com quantidade, perguntas qualitativas, viu? Próxima. Quais são as perguntas? Você já fez, não? Ah, tá. Peraí, gente. Quais são as perguntas iniciais que devem ser feitas aos entrevistados? Eu já respondi essa aqui, tá? Que são o quê? Vai depender aí do tema a ser pesquisado. Que tipo de pergunta geraria respostas abertas? Então, as perguntas qualitativas, né? E agora, por onde começamos? Como elaborar perguntas fechadas sobre esse tema aos entrevistados? Então, a gente vai começar, né? Primeiro escolhendo o tema, depois elaborar as perguntas. Como elaborar perguntas fechadas sobre esse tema aos entrevistados? Quer dizer, ao tema que foi escolhido, né? Quer dizer, por que as perguntas fechadas são mais fáceis para a gente elaborar um gráfico, uma tabela para passar os resultados obtidos? Então, vamos ver aqui. De acordo com as etapas apresentadas, podemos definir as primeiras ações da pesquisa. Tema da pesquisa, o primeiro assunto, tá vendo? O público-alvo, quer dizer, quem vai me responder, o número de participantes, questionamentos, que são as questões, possíveis respostas à questão, né? Então, aqui, quando eu faço o questionamento, eu já imagino mais ou menos algumas respostas. Quando já sabemos
quais questões serão feitas aos participantes, podemos construir nosso instrumento de coleta de dados, que pode ser um questionário. Quer dizer, o que é um questionário? Perguntas. Ele pode ter questões abertas. Na sua opinião, qual é o principal problema de sua cidade? Então, aqui vocês não têm que colocar uma resposta aqui, você pode pensar aí em casa aí. Na sua opinião, qual é o principal problema da sua cidade? Então, na nossa cidade, qual é o problema maior aqui, né? Na nossa cidade. Pensei. Ou em questões fechadas. Aqui nessa aqui, ó, como é aberta, as pessoas podem dar várias respostas diferentes aqui, ó. Tá vendo? Pode botar um palavreado diferente, né? Escrever diferente. Questões fechadas, por exemplo. Você conhece a capital do seu estado? Sim, não, tá vendo? Então, você conhece a capital do seu estado, então você marcaria, né? Sim, se soubesse, não, se não soubesse. Mas aqui não é para você marcar aqui não, tá? É só pensar. Com base nas etapas de pesquisa que você viu até agora, vamos organizar a aplicação e investigação do tema escolhido. Então, vamos ver agora como é que a gente vai organizar tudo isso. O tema da pesquisa é relevante, quer dizer, é importante, né? É um tema que o público entende. O tamanho da população permite um panorama geral desse tema? Quer dizer, o público que eu vou perguntar vai dar para eu saber, né, o que eu estou querendo saber? Ou é muito pouquinha gente? Quantas perguntas serão necessárias para coletar dados sobre o assunto? Bom, aí vai depender do que a gente está querendo saber, né? Às vezes mais, às vezes menos, né? Vai depender muito. O que queremos saber sobre esse tema? Como eu já disse, vai depender, né, do assunto abordado, do meu objetivo. A população escolhida tem relação com o assunto? Quer dizer, se a população tem a ver com o tema, com o assunto, né? Vai saber responder as questões. O tamanho dessa população permite fazer generalização do grupo, né? Quer dizer, vai dar para eu ficar informada com o público que eu peguei? As questões definidas permitem identificar aspectos sobre o tema? Quer dizer, o que eu perguntei, né, o que eu pus na minha pesquisa, vai dar para identificar, né, vai dar para eu observar direitinho o que eu estou querendo saber? Então, essas perguntas, elas têm que ser bem elaboradas para eu poder saber, para eu poder obter uma resposta, né, de acordo com o que eu estou querendo. Qual o melhor instrumento de coleta de dados para o tema pesquisado? Então, gente, aí eu acho que vai ser a observação, né? Através da observação e da entrevista a partir de um questionário, tá? Então, eu posso fazer, né? Primeiro eu vou escolher o tema, né? E as questões, elas devem ser elaboradas de acordo com o tema. Que tipo de resposta cada uma das perguntas gera? Que tipo de resposta cada uma das perguntas gera? Se a pergunta for quantitativa, aquela só de marcar, então ela vai gerar resposta fechada. Mas se for qualitativa, a resposta será aberta. Então, cada um vai escrever o que pensa sobre a pergunta, né? Sobre o assunto e responder. As alternativas de múltipla escolha contemplam todas as respostas possíveis, né? Ou seja, a resposta só de marcar
vão satisfazer? Vão me satisfazer? Então vai depender do que eu estou querendo saber, né? Também. Porque nem sempre as perguntas só de marcar vai me dar a resposta que eu quero, né? Eu não vou chegar numa conclusão em uma determinada pesquisa só com respostas de marcar. É necessário... Os dados de identificação são necessários e relevantes à pesquisa? Os dados de identificação são necessários e relevantes à pesquisa? Quer dizer, perguntar, por exemplo, qual é seu nome, qual é sua idade, qual é seu sexo, isso é necessário, é importante à pesquisa? Depende da pesquisa, depende do que eu quero saber também, vai depender do assunto. Não é para tudo que eu vou precisar saber qual é o sexo da pessoa, qual é a idade da pessoa, né? Isso aí não é relevante, não é importante. A não ser que o que eu queira saber tenha a ver com o sexo, tenha a ver com a idade, né? Mas nem todo assunto vai precisar. É necessário coletar as características pessoais, os dados de identificação, isso aqui eu já respondi aqui. É necessário coletar as características pessoais dos participantes, como nome, idade, sexo, eu já respondi essa aqui, ó, tá? Então, nem sempre isso tem necessidade. É possível identificar... Aqui, gente, veio uma tabela, tá? Aqui é mostrando como que a gente pode pegar as informações e jogar na tabela. Então, aqui são os participantes, né? Participante 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a resposta da questão 1, resposta da questão 2, resposta da questão 3. Então, o participante 1, vamos supor que aqui seja, né, um participante. Então, ele vai dar uma resposta, a resposta da questão 1, resposta da questão 2, resposta da questão 3. Participante 2, resposta da questão 1, da 2, da 3, entendeu? E assim por diante. Não é para vocês fazerem nada aqui não, escrever nada aqui não, tá? Isso aqui é para estudo, para entendimento, tá? Então, para analisar os dados coletados, podemos organizar uma tabela com o resumo das informações de todos os participantes da pesquisa. Aqui é um exemplo, viu? Vamos supor, por exemplo, que eu pegue lá os 29 alunos da turma. Então, eu coloco eles, né? Os 29 aqui. E aí, um aluno respondeu a pergunta 1, né? Respondeu a pergunta 2, aí eu vou pondo as respostas, certo? Aí veio o outro aluno, a resposta 1, resposta... Para depois eu pegar todas as respostas e ver, né? Chegar a uma conclusão do que eu quero. A partir da análise dos dados apresentados na tabela, poderão ser escolhidas formas de compilar as informações e de representá-las com o resultado de investigação. É possível identificar uma frequência de respostas para cada uma das questões? Sim, principalmente se as questões forem quantitativas, aquelas fechadas só de marcar, né? Vai gerar muita resposta que às vezes vai bater com da outra pessoa, né? Do outro participante. Às vezes vai ser igual, tá? Várias pessoas podem dar a mesma resposta, principalmente quando for fechado. Como podem ser agrupadas e classificadas as respostas obtidas? Então, elas podem ser agrupadas na tabela, né? De acordo com o assunto, né? Das respostas, se tem a ver uma com a outra, então pode ser agrupadas dessa maneira, e aí agrupam e colocam na tabela e depois vai no gráfico, né? Então, através de tabelas e gráficos, a gente vai agrupando. Pode-se desmembrar
a pesquisa e elaborar conclusões a partir de cada uma das questões? Isso aí também vai depender do que se quer saber, de qual conclusão quer tirar, se quer tirar a partir de cada questão, né? Se uma questão dá para eu entender, né, eu concluir alguma coisa, então aí eu posso, né, eu posso tirar a minha conclusão a partir de uma pergunta, de uma resposta, viu? Para onde começamos uma investigação? Então, vamos lá. Investigar, né? Então, agora, até então, nós falamos da pesquisa, uma investigação, né? Escuta o tema de investigação. Definição da população, tamanho, características. Pois vem aqui, ó, a seta. Organização e tratamento de dados, agrupar características semelhantes, identificar sequência, estabelecer os instrumentos de coleta de dados, entrevista, observação, questionário. Pois vem aqui, ó, definição da população, tamanho, características. Então aqui, ó, são mais itens, mais sequência para a gente fazer uma boa investigação. Então, como nós vimos lá no início, a primeira coisa é escolher o tema. Olha aqui um exemplo, foi dado. A dengue é uma doença causada por um vírus, o qual é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas incluem febre, dores no corpo, dor de cabeça e manchas avermelhadas. Manifestações hemorrágicas, quando ocorrem, podem indicar um caso mais grave da infecção. Os casos prováveis de dengue registrados em 2017 em Minas Gerais são 25.848, de acordo com a Secretaria. É o menor número de casos prováveis nos 5 primeiros meses do ano desde 2012. 4 mortes foram confirmadas pela doença. Outras 9 estão sendo investigadas de acordo com a Secretaria. Analisa os dados divulgados e a coerência das afirmações de algumas pessoas. Com base nestes dados, é possível afirmar que, antes de 2017, houve epidemia de dengue no país. Quer dizer, muita gente já estava com dengue, né, antes de 2017. Essa redução aconteceu porque as pessoas começaram a passar mais repelente contra o mosquito. Aqui não tem nenhum ponto, né? Não sei o que houve aqui, né? Quem formulou a apostila não colocou ponto. Então, aqui pode estar perguntando. Essa redução aconteceu porque as pessoas começaram a passar mais repelente contra o mosquito? Ou ela pode estar afirmando, essa redução aconteceu porque as pessoas começaram a passar mais repelente contra o mosquito, né? Então aqui, ó, falou o quê? Que em os casos prováveis de dengue registrados em 2017 em Minas Gerais são 25.848, tá? É o menor número de casos prováveis nos 5 primeiros meses do ano de 2012. Tá, então vamos passar para frente. Que possíveis questões foram investigadas nessa pesquisa? Na pesquisa sobre a dengue aí, tá? Então, o número de doentes, o número de mortes de 2012 a 2017, né? Quais os lugares teve mais doenças, mais infectados pelo mosquito da dengue. De que forma você acha que as características da população podem ter influenciado os resultados da pesquisa? Então, aqui ia depender do lugar onde as pessoas moram, né? Se é ou não um lugar propício ao mosquito. Não é isso? Porque tem lugar que o mosquito vai estar mais proliferado, né? Vai ter mais mosquito da dengue. Tem outros lugares que vai ser mais bem cuidado.
É possível identificar comportamentos e hábitos da população por meio dos dados apresentados? É possível identificar comportamentos e hábitos da população por meio dos dados apresentados? De acordo com a pesquisa aqui, não. Aqui não disse, realmente o que as pessoas fizeram. Se as pessoas usaram ou não mais repelentes, se passaram a cuidar mais dos quintais, não disse. Então não. Qual a finalidade da divulgação de pesquisas como essa? Qual é essa finalidade? Para que serve? Então serve para conscientizar as pessoas de que existe uma doença perigosa, que é preciso tomar cuidados com o mosquito, Aedes aegypti, Então é preciso ter cuidado, é preciso cuidar do quintal, é preciso cuidar, da casa, é preciso não deixar a água parada para que a doença da dengue não aumente, tá? Então, pessoal, essa foi o que? Uma leitura e uma compreensão dessa atividade aí, dessa semana 1 de matemática, tá bom? Então, vocês não precisam me mandar essas folhas aí respondidas, não, viu? Vocês vão olhar no grupo do WhatsApp, eu vou colocar lá uma explicação do que eu quero que vocês me mandam, tá bom? Isso aqui foi só um estudo sobre pesquisa, viu? Sobre uma investigação, sobre uma pesquisa. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem. Estou com muita saudade de vocês e espero que logo, logo a gente possa estar juntos novamente. Tá certo? Beijos.